abençoe você de forma toda especial. Quero agradecer a cada um dos inscritos, daqueles que têm assistido os nossos vídeos, que o Senhor continue assim abençoando a sua vida. E que Ele possa dar graça a cada um e que nós possamos a cada dia estarmos alinhados nesta palavra e crescendo, como diz a Bíblia, na graça e no conhecimento. Queridos, o propósito de Deus é sempre de nos despertar para que nós venhamos nos aproximar dEle de uma forma especial. Você se achegar a Deus, isso é importante. Como é que eu posso me chegar a Deus? Através da sua palavra, através da sua mensagem. Quando você credibiliza essa palavra, você está se aproximando do Senhor. E Paulo, escrevendo para os irmãos que viviam na Galácia, naqueles dias havia uma mistura muito grande de um secretismo religioso, miticismo, cultos a ídolos e cultos aos mortos, e era uma mistura muito grande. É por isso que fala de secretismo e miticismo, que era uma mistura muito grande de crenças e religião, dogmas, costumes, e assim o povo estava se deixando levar por fábulas, por falácias. E Paulo escreve para os irmãos no capítulo 1 de Gálatas, no versículo 6, Paulo diz assim: eu me admiro muito de vocês tão depressa ter abandonando o evangelho e seguindo a outro. Então, o que Paulo está dizendo é que vocês estão depressa, estão mudando o discurso de vocês. O foco de vocês não está sendo mais a cruz. O foco de vocês não era a fé em Cristo Jesus. Vocês estão mudando o Evangelho. Vocês estão depressa, vocês estão mudando o cerne da mensagem do Evangelho. Vocês estão saindo do propósito do Evangelho pelo qual você foi chamado. Então a gente percebe claramente que há uma astúcia do inimigo. Ele não quer que você mude de igreja e muito menos mude o seu conceito em relação ao Evangelho. Ele está só introduzindo uma nova mensagem para que você se adapte a ela e desvirtualize você do foco. É isso que Paulo está dizendo. Vocês estão depressa, vocês estão mudando o cerne do Evangelho. Vocês estão mudando o foco, vocês estão mudando o propósito do Evangelho. E é isso que Paulo está falando. Vocês estão depressa, vocês estão abandonando a fé. Vocês estão deixando de pregar a cruz de Cristo e pregando qualquer outra coisa em nome de Evangelho que não é o verdadeiro sentido do Evangelho. O cerne do cristianismo não é isso que vocês estão pregando, o que vocês estão ensinando. Porque vocês estão se deixando levar por falsos mestres, por falsos ídolos, por pessoas que não têm compromisso nenhum com a palavra, muito menos com a verdade. E é por isso que Paulo fala aqui no versículo de número 7, ele diz: na verdade não existe outro evangelho, porém eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Olha só, falsos mestres, com os misticismo religioso, dizendo: olha, Cristo não é 100% Deus não. Cristo não é um ser semidivino. Ele não é o Filho de Deus, como ele tem dito. E isso estava trazendo um desnorteamento para os irmãos, para a igreja. Mestres, pessoas que realmente eles tinham uma retórica muito boa. Eram pessoas que vinham das escolas filosóficas com seus discursos meramente humanos, que não tinha nada a ver com o verdadeiro sentido do Evangelho e da mensagem do Senhor. E Paulo diz: essas pessoas eles têm perturbado vocês com estas mensagens, ou seja, vocês estão credibilizando essa mensagem, eles estão levando vocês ao delírio, quanto na verdade isso não tem mudado e agregado nenhum tipo de valor para a vida de vocês. O cerne da questão aqui, queridos, não é uma pessoa chegando pregando qualquer tipo de evangelho. A questão: qual é o cerne deste evangelho? Qual é o propósito desse evangelho? Ele aponta para a cruz de Cristo? O cerne da pregação dessa pessoa é Jesus? Porque se o cerne do cristianismo não for Cristo, se as nossas mensagens não nos levar para a cruz de Cristo, para que a nossa fé ela seja uma fé genuína, uma fé que nos leve a Deus, mudar as nossas atitudes, mudar a nossa visão, mudar a nossa vida como cristãos verdadeiros, essa mensagem ela é adulterada. As pessoas elas estão tentando perturbar você com milagres, com campanhas que levam
você se desfazer de tudo que tem para ter bênção, para ter milagre. Isso não é o Evangelho de Cristo. A única coisa que Cristo manda nós abrir mão é do nosso eu. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não serve. O que Jesus está nos ensinando que a mensagem genuína, a mensagem do Evangelho é aquela que nos leva a Cristo. É aquela que nos faz refletir a nossa condição para que nós possamos verdadeiramente mudar as nossas atitudes, mudar a nossa visão em relação ao reino de Deus. E Paulo diz assim, mas alguém mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja ele amaldiçoado. O que Paulo está dizendo, ainda que venha uma outra pessoa, ainda que desça um anjo do céu, pregando um evangelho que não seja o que vocês já têm ouvido, e seja o evangelho que fala da cruz de Cristo, se descer um anjo do céu pregando um outro evangelho que não seja esse que você já tem ouvido, esse é anátema, é amaldiçoado. Porque o verdadeiro evangelho, o cerne dele é Cristo Jesus. Paulo está apontando diretamente para a cruz, porque é muito sério o que Paulo está denunciando aqui, porque o discurso dessas pessoas não fala de arrependimento, não fala de renúncia, não fala de pecado, não fala de cruz. Que tipo de evangelho é esse? Que se Jesus morreu na cruz, foi lá na cruz que Jesus conquistou a vitória. Foi lá na cruz que Cristo, como diz Paulo em Romanos 5, aplacou a ira do Pai que estava sobre nós. Foi lá na cruz que Cristo nos deu o direito de nós sermos chamados filhos de Deus. Que tipo de evangelho que você tem ouvido que não te faz pensar a esse respeito e te esclarece a respeito da cruz de Cristo? Paulo está dizendo, ainda que venha uma outra pessoa, ou que desça um anjo do céu pregando um outro evangelho, que não seja o evangelho que nós já temos anunciado a vocês, é anátema, é amaldiçoado. Esse evangelho não é o evangelho verdadeiro, não é o evangelho de Cristo Jesus. E Paulo, ele fala mais aqui ainda no versículo de número 9, ele diz assim, pois já dissemos antes e repetimos, se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse eu, não seria servo de Cristo. O que Paulo está dizendo é o seguinte, eu não prego para agradar as pessoas. Estou eu agora querendo agradar as pessoas com a minha mensagem? Não, é desse jeito não, vem para cá bonitinho, não, é desse jeito, é sombra, é água fresca. Paulo diz assim, olha, eu não estou aqui querendo agradar vocês com a minha mensagem não. Porque o meu compromisso é com Deus, o meu compromisso é com o Evangelho, o meu compromisso é com Cristo Jesus. Esse é o meu compromisso, porque o meu propósito de pregar a palavra de Deus é de agradar em primeiro lugar a Deus e não de agradar as pessoas. Os discursos nos dias de hoje ele tem mudado, porque as pessoas não querem agradar a Deus com a sua mensagem, ela quer agradar as pessoas. É agradar as pessoas com as suas visões, com o seu pecado, com a ausência de uma renúncia. Não, é desse jeito mesmo, para não perder membresia. E Paulo está deixando bem claro aqui, eu não estou pregando para agradar os outros. O meu propósito aqui não é Gálatas capítulo 1, versículo 10. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? O que Paulo diz assim, olha, eu não estou pregando para que eu tenha das pessoas a aprovação. Eu preciso da aprovação de Deus naquilo que eu estou pregando, porque eu estou pregando o Evangelho de um Cristo que morreu por nós. Esse é o foco da mensagem. Queridos, que Deus vos abençoe e vamos abrir a nossa mente.